A vida tem um jeito estranho de nos ensinar as lições mais importantes. Quanto mais falamos, mais explicamos, mais defendemos, mais justificamos cada decisão que tomamos, mais poder entregamos para o mundo ao nosso redor. Planejamos cada resposta, pensamos em cada argumento, passamos horas revivendo conversas que já aconteceram e ensaiando as que ainda vão acontecer. E no final, chegamos exaustos ao travesseiro sem entender por que tudo parece tão pesado. Mas e se eu te dissesse que o oposto é verdade? Que no momento em que você para de explicar, para de se justificar, para de preencher cada silêncio com palavras, algo extraordinário começa a acontecer. Não é desistência, não é fraqueza. É uma forma de poder que os mais fortes sempre souberam usar e que a maioria nunca vai descobrir. Os estoicos dominaram essa sabedoria há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo conhecido, escreveu em seu diário pessoal algo que define tudo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Ele entendia que o silêncio não é ausência de poder, é a sua forma mais concentrada. Que quem controla o que fala, controla muito mais do que quem despeja palavras em cada direção. E é exatamente nisso que vamos mergulhar hoje. A transformação que acontece quando você aprende a ficar em silêncio, não por timidez, não por falta do que dizer, mas por uma escolha consciente de preservar sua energia para o que realmente importa. Porque se você está constantemente reagindo, constantemente se explicando, constantemente preenchendo o espaço ao seu redor com ruído, existe uma razão pela qual a vida parece não avançar. Você pode estar desperdiçando seu poder mais precioso, onde ele não faz nenhuma diferença. Este vídeo não é sobre se tornar frio ou distante. É sobre algo muito mais profundo. Como viver com uma presença tão sólida que as palavras se tornam desnecessárias na maioria das situações. Como cultivar um poder interior tão real que nenhuma provocação consegue te tirar do centro. E como o silêncio, praticado com intenção, pode transformar completamente a forma como o mundo te vê e como você experimenta a própria vida. Se você assistir até o final, vai sair daqui com uma perspectiva completamente diferente sobre o que significa ser realmente forte. Antes de mergulharmos nessa sabedoria, aperte o botão de curtir agora mesmo. Se isso faz sentido para você, escreve nos comentários para ancorar essa verdade no seu coração. Meu silêncio é meu poder. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que se desgasta explicando demais. E se inscreve neste canal, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você se move pelo mundo. Número 1. O silêncio revela quem você realmente é. Passamos boa parte da nossa vida construindo uma versão de nós mesmos através das palavras. Dizemos quem somos, explicamos nossas escolhas, justificamos nossas decisões, defendemos nosso caráter com argumentos e mais argumentos. Como se precisássemos de palavras para existir. Como se sem explicação ninguém fosse nos entender. Epicteto ensinava algo que cortava qualquer ilusão sobre isso. A natureza nos deu uma língua, mas 2 ouvidos, para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Essa proporção não é acidente, é instrução. O sábio não precisa provar o que é através do que diz, prova através do que faz, consistentemente ao longo do tempo. E as pessoas que mais respeitamos na vida, raramente são as que mais falam. São as que, quando falam, dizem algo que vale a pena ouvir. O silêncio revela algo que as palavras escondem. Quando você para de se explicar, o que fica é o que você realmente é. Suas ações, suas escolhas, sua forma de tratar as pessoas quando ninguém está assistindo, tudo isso fala com uma eloquência que nenhuma palavra consegue imitar.
E quem precisa de muitas palavras para justificar quem é, geralmente está tentando compensar algo que as ações não estão confirmando. Marco Aurélio governou Roma sem precisar convencer ninguém das suas intenções. Ele simplesmente governava, com justiça, com consistência, com uma presença que dispensava qualquer discurso sobre seu caráter. As meditações que nos deixou foram escritas para ele mesmo, nunca para ser publicadas. Era um homem que se entendia em silêncio e governava a partir dessa clareza. Quando você aprende a ficar em silêncio sobre quem você é e deixa que suas ações falem por você, algo muda na forma como o mundo te percebe. As pessoas param de te julgar pelas suas palavras e passam a te respeitar pelo que você constrói. E esse respeito, construído devagar e em silêncio, é muito mais sólido do que qualquer aprovação conquistada por argumento. Existe uma prática simples que você pode começar hoje. Por uma semana, toda vez que sentir o impulso de se explicar ou justificar uma escolha sua para alguém que não perguntou, pare, respire. Deixe que a escolha exista sem defesa. Observe como isso muda não apenas a percepção dos outros, mas a sua própria percepção de si mesmo. Escreve nos comentários: meu silêncio é meu poder. Número 2. O silêncio protege sua energia. Existe um gasto invisível que a maioria das pessoas nunca percebe até estar completamente esgotada. Cada explicação que você dá sem precisar dar. Cada argumento que você entra sem ter sido chamado. Cada crítica que você responde quando poderia simplesmente deixar passar. Cada situação onde você sente a necessidade compulsiva de ser compreendido, de ser justificado, de ter a última palavra. Tudo isso custa energia, uma energia que poderia estar sendo usada para criar, para construir, para as coisas que realmente importam na sua vida. Sêneca escreveu: retire-se o quanto puder para a companhia dos que vão te tornar melhor. Admita em sua vida apenas os que você pode melhorar. Ele não estava falando apenas de pessoas. Estava falando de conversas, de discussões, de situações inteiras. O sábio é seletivo não apenas com quem admite na sua vida, mas com onde coloca sua atenção e sua energia. E ele entendeu antes de todos que explicar demais, justificar demais, defender demais é uma das formas mais rápidas de se esvaziar. Pense nas pessoas que mais admira, as mais realizadas, as mais sólidas, as que parecem operar num nível diferente dos demais. Essas pessoas raramente entram em discussões desnecessárias. Raramente se explicam para quem não perguntou. Raramente desperdiçam energia tentando convencer quem já decidiu não ser convencido. Elas preservam. E essa preservação de energia é exatamente o que lhes permite construir o que constroem, enquanto outros se esgotam em batalhas que não produzem nada. O silêncio, praticado como proteção intencional de energia, não é passividade, é estratégia. É a escolha deliberada de não gastar o que você tem com o que não merece. Cada vez que você decide não reagir, não responder, não explicar, você está fazendo um depósito numa conta que vai pagar dividendos em tudo que realmente importa. Pense na diferença entre uma vela ao vento e uma chama protegida. A vela ao vento gasta toda a sua energia apenas tentando se manter acesa. A chama protegida queima estável, constante e pode iluminar muito mais. O silêncio é a proteção que transforma uma vela instável numa chama que dura. Número 3. O silêncio é onde a sabedoria nasce. O mundo moderno tem medo do silêncio. Cada pausa precisa ser preenchida. Cada momento de quietude é uma desculpa para pegar o celular, ligar o podcast, iniciar uma conversa. Como se o silêncio fosse um problema a ser resolvido em vez de um recurso a ser explorado. Mas os estoicos guardavam o silêncio como um dos seus territórios mais preciosos.
porque entendiam que é no silêncio que a mente consegue fazer o que não consegue fazer no barulho. Processar, conectar, compreender é onde as melhores ideias aparecem, onde as decisões mais importantes ganham clareza, onde você ouve o que precisa ouvir sobre si mesmo e sobre a situação que está vivendo. Marco Aurélio escrevia: não para publicar, não para impressionar, não para ser lembrado. Escrevia para si mesmo em silêncio, para entender o que estava pensando e o que precisava fazer. Essa prática de se retirar para o silêncio interior, de examinar sua própria mente com honestidade, era o que o tornava capaz de governar com a clareza que demonstrou. Suas melhores decisões da vida, aposte nisso, não vieram de momentos de agitação e urgência. Vieram de momentos de quietude, onde você tinha espaço para pensar de verdade. O problema é que a maioria das pessoas raramente se dá esse espaço. Estão sempre em movimento, sempre reagindo, sempre ocupadas demais para sentar com o silêncio e deixar que ele faça o que sabe fazer. Da próxima vez que você precisar tomar uma decisão importante, não a tome no meio do ruído. Busque o silêncio primeiro. Sente, respire, deixe a mente se assentar. O que aparece nesse espaço é muito mais confiável do que qualquer conclusão tirada no meio da agitação. Sêneca tinha um hábito que praticava todas as noites. Antes de dormir, se perguntava: que fraquezas corrigi hoje? Que virtudes exercitei? Onde poderia ter feito melhor? Essa revisão silenciosa, sem audiência, sem julgamento externo, era o laboratório onde ele construía a sabedoria que depois aparecia nas suas decisões. O silêncio reflexivo não é perda de tempo, é o investimento mais rentável que existe. Comente: meu silêncio é meu poder. Número 4. O silêncio é a resposta mais poderosa. Você já esteve numa situação onde alguém tentou te provocar, te diminuir ou te arrastar para um conflito que você sabia que não levaria a lugar nenhum e sentiu a pressão quase física de responder, de se defender, de mostrar que não estava sendo afetado justamente ao tentar provar que não estava sendo afetado? Epicteto ensinava aos seus alunos algo que parece simples, mas exige uma disciplina extraordinária. Se alguém te provoca com palavras, saiba que é sua própria opinião sobre essas palavras que te perturba, não as palavras em si. O insulto só tem o poder que você lhe concede. A provocação só acerta o alvo que você oferece. E a resposta mais poderosa que você pode dar a qualquer tentativa de te desestabilizar é, frequentemente, nenhuma resposta. O silêncio como resposta comunica algo que palavras não conseguem, que você não precisa provar nada, que o que foi dito não tem poder suficiente para te tirar do centro, que você opera num nível onde certas batalhas simplesmente não merecem sua presença. Sêneca observou que os homens mais perturbados eram sempre os que mais precisavam de reação dos outros para se sentir relevantes, e que a melhor forma de lidar com quem busca essa reação é exatamente não oferecê-la, não por covardia, por uma compreensão clara de que entrar em certos conflitos já é, por si só, uma derrota. A próxima vez que alguém tentar te provocar, experimente o silêncio. Não o silêncio tenso de quem está se contendo com esforço, mas o silêncio sereno de quem genuinamente não precisa responder. Observe o que acontece. Observe como o poder se redistribui naquele momento. Marco Aurélio foi criticado, traído e provocado inúmeras vezes durante seu governo. E as meditações revelam como ele lidava com isso. Voltando para dentro, examinando a provocação com curiosidade em vez de reatividade, perguntando o que ela revelava sobre quem a fazia e o que ele poderia aprender com isso. Nunca perdendo energia em respostas que não construíam nada. Compartilha esse vídeo com alguém que se desgasta respondendo o que não merece resposta. Número 5.
O silêncio atrai o que o ruído afasta. Você já notou que as pessoas mais magnéticas que conhece raramente são as que mais falam? Raramente são as que dominam cada conversa, que precisam preencher cada pausa, que têm uma opinião pronta para cada assunto antes mesmo de ouvir o que o outro tem a dizer? As pessoas mais atraentes, não fisicamente, mas energeticamente, são as que escutam de verdade, as que fazem perguntas reais e esperam pelas respostas. As que estão tão presentes na conversa que você se sente visto e ouvido de uma forma que raramente acontece. E, paradoxalmente, são exatamente essas pessoas que têm mais influência, mais conexões reais e mais oportunidades se abrindo constantemente. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma clareza que surpreende. Quando você acorda de manhã, pense em que privilégio precioso é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. A atenção plena ao momento presente, a presença que o silêncio interior permite, é o que torna alguém genuinamente magnético. O ruído constante de palavras, de opiniões, de reações, cria uma barreira invisível entre você e o mundo. As pessoas sentem quando alguém está mais preocupado em falar do que em ouvir, mais interessado em se expressar do que em se conectar. E instintivamente se afastam dessa energia, mesmo sem conseguir nomear por quê. O silêncio, por outro lado, cria espaço. Espaço para a outra pessoa se sentir ouvida. Espaço para as oportunidades certas aparecerem. Espaço para as conexões reais se formarem. O que você mais deseja atrair para a sua vida, sejam pessoas, sejam oportunidades, seja respeito, flui com muito mais facilidade em direção a quem sabe criar esse espaço. É também onde os melhores relacionamentos se aprofundam, onde os melhores projetos ganham forma e onde as melhores versões de nós mesmos emergem. Não porque forçamos, mas porque finalmente criamos o espaço para que emergissem. Experimente isso numa conversa hoje. Em vez de pensar no que vai dizer enquanto a outra pessoa fala, simplesmente ouça, completamente, sem preparar resposta, sem avaliar o que está sendo dito. Apenas receba. Observe como a qualidade da conversa muda. Observe como a outra pessoa reage a alguém que genuinamente ouve. Isso é o silêncio ativo. Não a ausência de engajamento, mas a sua forma mais alta. Número 6. O silêncio sobre si mesmo te protege. Existe um hábito que a maioria das pessoas tem e que sabota silenciosamente seus projetos, seus relacionamentos e suas ambições antes mesmo que eles tenham chance de se realizar. O hábito de contar para todo mundo o que está planejando, o que está construindo, o que está prestes a conquistar. Sêneca observou isso com uma precisão perturbadora. Guarde seus planos para si mesmo. Compartilhe apenas resultados. Não porque as pessoas ao seu redor sejam necessariamente suas inimigas, mas porque a mente humana tem uma forma traiçoeira de funcionar. Quando você fala sobre um objetivo, o cérebro registra uma antecipação de satisfação que reduz a motivação para realmente alcançá-lo. Você conta, as pessoas respondem positivamente e, inconscientemente, você sente que já chegou, antes de ter dado um único passo real. Além disso, quando você compartilha seus planos antes do tempo, abre espaço para que o ceticismo, as dúvidas e as limitações dos outros entrem na sua história. As pessoas que te amam vão se preocupar. As que te invejam vão torcer contra. E mesmo com as melhores intenções, opiniões prematuras sobre algo que ainda está sendo construído, raramente ajudam, frequentemente atrapalham. Os grandes construtores de qualquer área entendem isso instintivamente. Trabalham em silêncio, constroem em silêncio e quando chegam com resultados, não com anúncios. O silêncio sobre o que você está construindo
não é arrogância, é proteção, é respeito pelo processo. É a sabedoria de entender que certas coisas crescem melhor no escuro, como raízes que precisam de tempo antes de romper a superfície. A partir de hoje, escolha um objetivo importante que está trabalhando, algo que importa de verdade para você, e decida mantê-lo em silêncio até ter resultados concretos para mostrar. Não por secretismo, por proteção do processo. Observe como essa decisão muda sua relação com o objetivo e com a energia que você coloca nele. Escreve nos comentários: meu silêncio é meu poder. Número 7. O silêncio interior é a base de tudo. Existe uma diferença importante que precisamos fazer. O silêncio que transforma a vida não é apenas o silêncio exterior, a ausência de palavras, de ruído, de conversas desnecessárias. É o silêncio interior, a capacidade de ter uma mente que não está em guerra consigo mesma o tempo todo. A maioria das pessoas carrega um barulho interior permanente. Pensamentos sobre o passado que não podem ser mudados. Preocupações sobre futuros que podem nunca acontecer. Julgamentos sobre si mesmas que repetem em loop. Ressentimentos de conversas que terminaram há meses. Esse barulho interno é mais exaustivo do que qualquer ruído externo e é muito mais difícil de silenciar. Epicteto ensinava que a perturbação nunca vem de fora. Vem da nossa relação com o que está fora. Dois homens podem viver a mesma situação difícil, um em agonia, outro em equanimidade. A situação é idêntica. O que é diferente é o barulho ou o silêncio interior com que cada um a encontra. O silêncio interior se constrói com prática, com a escolha diária de não alimentar pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Com o exercício de observar o que surge na mente sem ser arrastado por cada onda. Com a disciplina de voltar ao presente quando a mente viaja para onde não pode fazer nada de útil. Marco Aurélio praticava isso todas as noites. Revisava o dia não para se punir, mas para identificar onde havia perdido o silêncio interior e o que poderia fazer diferente. Essa prática simples, repetida com consistência, é o que tornava possível governar um império com a serenidade que ele demonstrava. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa encontrar silêncio por dentro. Número 8. O silêncio diante da crítica. Nada testa o seu domínio do silêncio como uma crítica que atinge. Seja justa ou injusta, seja de um estranho ou de alguém que você ama. O impulso de reagir, de defender, de explicar é quase físico. E a maioria das pessoas cede a esse impulso sem questionar se a reação vai, de alguma forma, melhorar a situação. Os estoicos ensinavam uma abordagem completamente diferente. Quando alguém te critica, há duas possibilidades. A crítica é válida ou não é. Se for válida, você deve aprender com ela e agradecer internamente pela oportunidade de crescimento sem precisar de uma discussão para isso. Se não for válida, ela simplesmente não tem poder sobre você e reagir apenas lhe daria um poder que ela não merece ter. Sêneca escreveu: é uma mente fraca a que não consegue suportar uma palavra de desordem. A força real não é a que explode quando provocada, é a que permanece centrada quando tudo ao redor está tentando te tirar do eixo. E essa força se demonstra não em palavras, mas em silêncio. No silêncio de quem sabe quem é e não precisa de nenhuma discussão para confirmar isso. Existe ainda algo prático sobre silêncio diante da crítica. Quando você não reage, você ganha informação. Você observa a pessoa, o contexto, a intenção por trás do que foi dito. Você processa com clareza, em vez de reagir com emoção. E quando, não se, você decidir responder, responde com muito mais precisão e eficácia do que se tivesse reagido imediatamente. O silêncio diante da crítica não é derrota. É a escolha de uma mente que processa antes de reagir.
e que entende que nem toda crítica merece o mesmo peso. Pratique isso esta semana. Na próxima vez que receber uma crítica, justa ou injusta, antes de reagir, faça uma pausa de 10 segundos. Apenas 10 segundos de silêncio deliberado. Nesse espaço, pergunte: isso é válido? Há algo aqui para aprender? E então decida com clareza se e como vai responder. 10 segundos de silêncio podem mudar completamente a qualidade de cada interação difícil da sua vida. Número 9. O silêncio como presença. Existe uma qualidade de presença que certas pessoas têm e que todos reconhecemos quando encontramos, mesmo que raramente consigamos nomear. É a presença de alguém que não precisa falar para ser sentido, que entra num ambiente e algo muda. Não porque fez barulho, mas pelo contrário, porque trouxe consigo uma qualidade de atenção e de quietude interior que é rara e, por isso, imediatamente percebida. Marco Aurélio tinha essa presença. Os relatos históricos sobre ele descrevem não um homem barulhento ou performático, mas alguém cuja serenidade era tão real e tão fundamentada que influenciava qualquer ambiente que entrava, incluindo salas de guerra e tribunais de crise. Essa presença não é algo que você pode fingir, não é uma técnica de linguagem corporal ou um truque de comunicação. É o resultado natural de uma prática consistente de silêncio, exterior e interior, de uma vida onde você escolheu, repetidamente, não desperdiçar energia com o que não importa, não falar quando o silêncio serve melhor, não reagir quando a quietude é mais poderosa. Quando você desenvolve essa qualidade de presença, as pessoas ao seu redor começam a te tratar diferente. Não porque você pediu, não porque você se explicou, mas porque sentiram algo real que não conseguem ignorar. E esse respeito conquistado em silêncio é o tipo mais duradouro que existe. Escreve nos comentários: meu silêncio é meu poder. Número 10. O silêncio que transforma o destino. Este é o ponto que une todos os outros. O silêncio que praticamos por fora, em nossas palavras, em nossas reações, em nossos planos, é apenas o reflexo de um silêncio que estamos cultivando por dentro. E esse silêncio interior, desenvolvido com consistência ao longo do tempo, não é apenas uma prática filosófica bonita. Ele transforma o destino. Porque quando você para de desperdiçar energia reagindo ao que não merece reação, essa energia vai para algum lugar. Vai para a criação, para a construção, para as relações que importam, para o trabalho que tem significado. Quando você para de se explicar para quem não perguntou, ganha tempo que antes estava sendo consumido em conversas circulares. Quando você para de preencher o silêncio por desconforto, começa a ouvir a si mesmo, aos outros, ao que a vida está tentando te mostrar. Sêneca dizia que a maioria das pessoas não vive, atrasa a vida. Aguarda o momento certo, o reconhecimento certo, as condições certas, e no meio dessa espera, desperdiça em ruído o tempo que poderia estar investindo em construção real. O silêncio não é espera passiva. É ação da mais alta qualidade. É a ação de quem entende que antes de qualquer coisa que você diz ou faz ao mundo, existe uma qualidade interna que determina o valor do que vai sair. E cultivar essa qualidade interna, em silêncio, sem plateia, sem aprovação, é o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Quando você pratica o silêncio que seus campeões praticaram, Marco Aurélio escrevendo em segredo, Epicteto ensinando sem precisar impressionar, Sêneca construindo em quietude. Você não está apenas seguindo uma filosofia. Você está construindo o tipo de pessoa que o destino encontra, não o tipo que passa a vida correndo atrás dele. O silêncio que transforma o destino não é o silêncio da resignação. É o silêncio da acumulação, cada momento em que você preserva sua energia em vez de desperdiçá-la, cada hora em que você constrói em vez de apenas anunciar,
Cada dia em que você age a partir do centro em vez de reagir a partir da periferia. Esses momentos se somam. E a soma deles, ao longo do tempo, é uma vida que parece miraculosa para quem olha de fora, mas que por dentro foi construída tijolo por tijolo, em silêncio, com intenção. Escreve nos comentários: meu silêncio é meu poder. Os estoicos entenderam algo que o mundo moderno ainda está aprendendo, que o barulho não é sinal de força, é frequentemente sinal de insegurança, que as palavras não provam nada que as ações não possam provar melhor, e que o silêncio, praticado com intenção e cultivado com consistência, é uma das forças mais transformadoras que um ser humano pode desenvolver. O silêncio que revela quem você realmente é, porque suas ações falam mais alto do que qualquer palavra. O que protege sua energia para o que realmente importa. O que é onde a sabedoria nasce quando você para de preencher cada espaço com ruído. O que é a resposta mais poderosa diante de provocações que não merecem reação. O que atrai o que o ruído afasta. Pessoas, oportunidades, conexões reais. O que protege o que você está construindo do julgamento prematuro. O silêncio interior que é a base de tudo. A mente que processa antes de reagir. O que transforma a crítica em informação útil em vez de ameaça pessoal. O que cria uma presença que as pessoas sentem antes mesmo de você falar. E o silêncio que, quando cultivado com consistência, ao longo do tempo, transforma completamente o destino de quem o pratica. Quando você integra esses 10 princípios à sua vida, você para de ser mais uma voz no ruído do mundo e começa a ser uma presença que o mundo para ouvir, justamente porque você parou de precisar que ele ouça. Isso não acontece da noite para o dia. O silêncio como prática se constrói escolha por escolha, dia por dia. Cada vez que você não reagiu quando poderia ter reagido. Cada vez que deixou que a ação falasse em vez da explicação. Cada vez que protegeu seus planos do julgamento prematuro. Cada vez que ficou fundamentado quando tudo ao redor tentava te tirar do centro. Essas escolhas se acumulam e, com o tempo, formam o tipo de pessoa que outros percebem antes mesmo de você dizer uma palavra. Cada escolha pelo silêncio que você fizer a partir de hoje é um passo em direção a uma versão de você que o mundo respeita antes mesmo de você abrir a boca. Existe ainda algo que vale dizer sobre o silêncio interior. Aquele que os estoicos consideravam o mais difícil e o mais valioso de todos. A maioria das pessoas nunca experimenta silêncio interior real porque confunde silêncio com vazio. Pensa que uma mente silenciosa é uma mente que não pensa, que não sente, que não processa. Mas o silêncio estoico é o oposto disso. É uma mente que pensa com clareza porque não está sendo arrastada por cada emoção que passa. Que sente com profundidade porque não está suprimindo nada. Apenas não está sendo governada por nada. Que processa com precisão porque tem o espaço para observar antes de reagir. Epicteto descrevia esse estado como a posse mais valiosa que um ser humano pode ter. Não riqueza, não fama, não poder externo. A capacidade de olhar para qualquer situação, por mais perturbadora que seja, com uma mente que permanece fundamentada, que não nega o que está acontecendo, mas também não é destruída por ele. Marco Aurélio passou décadas cultivando esse silêncio interior no ambiente mais desafiador imaginável, o centro do poder de um império em guerra constante. E as meditações que nos deixou são o registro dessa cultivação. Não são um livro de respostas, são o diário de um homem que, dia após dia, voltava ao silêncio interior como fonte de orientação quando tudo ao redor tentava o tirar do centro. Você pode fazer o mesmo. Não importa o ambiente, não importa as circunstâncias, não importa o barulho ao redor.
O silêncio interior é sempre acessível, porque não depende de nenhuma condição externa para existir. Depende apenas de uma escolha, a escolha de retornar repetidamente ao centro de si mesmo, de não ser a soma das suas reações, de ser, acima de tudo, o observador que decide o que merece sua energia e o que não merece. Existe uma última dimensão do silêncio que merece atenção antes de encerrar. O silêncio que você pratica com o mundo externo e o silêncio que cultiva internamente se alimentam mutuamente. Quanto mais você reduz o ruído externo desnecessário, as explicações, as defesas, as reações impulsivas, mais espaço cria para o silêncio interior crescer. E quanto mais silêncio interior você desenvolve, mais natural e eficaz fica o silêncio externo. É um círculo virtuoso. E ele começa com uma única escolha. A próxima vez que sentir o impulso de falar quando o silêncio serviria melhor, escolha o silêncio. Apenas uma vez. Observe o que acontece. Observe como você se sente depois. Observe como a outra pessoa reage. Observe o espaço que se abre onde antes havia ruído. Essa única escolha, repetida com intenção, muda a trajetória de uma vida. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio sabia disso. Sêneca sabia disso. Epicteto sabia disso. E agora você também sabe. O que você faz com esse conhecimento? Isso, como sempre, é inteiramente sua escolha. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa descobrir o poder do silêncio. O silêncio também tem uma dimensão que raramente é mencionada: a generosidade. Quando você para de falar para ser ouvido e começa a ouvir para entender, você oferece às pessoas ao seu redor algo extremamente raro: a experiência de ser genuinamente escutado. Num mundo onde todos estão esperando sua vez de falar, alguém que realmente ouve é um presente. E esse presente, oferecido com consistência, cria vínculos e abre portas que nenhuma eloquência consegue abrir. Sêneca entendia que o silêncio generoso, o de quem ouve com atenção total, é uma das formas mais poderosas de influência. Não a influência barulhenta de quem faz discursos. A influência silenciosa de quem faz as pessoas se sentirem vistas. E quem faz as pessoas se sentirem vistas tem um poder sobre elas que é voluntário, duradouro e genuíno. O tipo de poder que realmente transforma. Para selar essa sabedoria na sua vida, escreve nos comentários: "Meu silêncio é meu poder." E se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias. Não porque você ficou quieto, mas porque o que você construiu no silêncio finalmente se tornou visível para o mundo. 2 línguas, 1 ouvido, a proporção estava errada desde o começo. Os estoicos corrigiram isso. Agora é sua vez, porque silêncio sem ação é apenas ausência. Mas silêncio com ação consistente é a combinação que os estoicos chamavam de virtude e que o mundo chama de resultados. Até a próxima. Permaneça estoico, permaneça forte e permaneça em silêncio.